no versículo 22, para nós refletirmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Olha para o irmão do lado aí, a pessoa que está fazendo, fala assim para ele: meu irmão, que bom que você veio. Fala: que bom que você veio, fala para ele. Que bom que você veio, né? Bom que a gente está aqui juntos. Semana muito gostosa, misericórdia de Deus sobre nós. Cadê o Alex Pinheiro? Eu tinha visto ele. Aqui um pouquinho. Amém, gente? E olhando, desculpa, não é Mateus, é Lucas, tá? Lucas 22, me perdoe. Mas é 22. Lucas 22. E o tema da nossa mensagem, coloca aí, Jefferson, para nós. Tema da nossa mensagem: preparando o nosso coração para cearmos. Amém? Fala comigo: o maior perigo do fracasso... Mais forte: o maior perigo do fracasso é eu me acostumar com ele. O maior perigo do fracasso é você se acostumar com ele. Você sabia disso? Se eu e você não tomarmos cuidado, o fracasso vem sobre nós e não tem como a gente fugir dele. Eu e você passamos por momentos de fracasso. Eu e você passamos por momentos difíceis. Eu e você passamos por momentos que parece que não tem mais jeito. Essa é a verdade. O grande problema não é quando a gente passa pela experiência do fracasso. O grande problema é quando a gente permanece, quando a gente agarra isso, agarra esse momento e não quer soltar mais. E muitas vezes é o que mais tem acontecido com as pessoas, que mais tem acontecido com as famílias, e muitas vezes tem acontecido até com pastores, com líderes, com pessoas influentes, com pessoas que são referencial em alguma área, e de repente ele fracassa. Qual foi o último fracasso que você teve, que você sentiu um lixo, e você ficou pensando: meu Deus, o que acontece comigo? O rapaz ele da foto, ele está desesperado também. Quantas vezes você já fez isso, ó? Colocar a mão na cara assim e falar: meu Deus, fracassei mais uma vez, não tenho mais para onde ir. Lucas 22, olha a sua Bíblia aí, do versículo, eu vou ler no seu versículo 61 e 62. Foi um momento muito crucial, e esse momento é o seguinte: o Senhor voltou-se, Lucas 22, versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, e então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. E Jesus tinha falado para Pedro o quê? Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Por que Jesus falou isso para ele? Sabe por quê? Porque Jesus estava antecedendo o momento da crucificação, a ceia, né? Inclusive vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco. A Santa Ceia, Jesus falou-lhe: olha, está chegando o momento de eu deixar vocês, o Filho do Homem será entregue nas mãos, né? Nas mãos dos judeus, será morto. Quando ele falou isso, Pedro falou: não, Senhor, se depender de mim, o Senhor não vai morrer não. Se for possível eu mato, se for possível eu vou atrás, se for possível eu morro por ti. Nesse momento Jesus falou uma coisa interessante para Pedro, antecipado. Ele falou assim: ó, para trás de mim, Satanás. Quando Pedro falou: por ti eu morro, Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro depois insiste: não, Senhor, de maneira nenhuma alguém vai atentar contra a sua vida, de maneira nenhuma. Jesus, conhecendo Pedro, conhecendo o coração de Pedro, conhecendo a personalidade de Pedro, e sabendo tudo que ia acontecer, ele olha para Pedro e fala assim: olha, antes que o galo cante, hoje mesmo
você me negará 3 vezes. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que aí Jesus foi preso, Pedro foi de longe vendo, estava vendo, e aí ele foi questionado 3 vezes. 3 vezes, enquanto Jesus estava sendo torturado, 3 vezes alguém parou ele e falou assim: você é um deles? Você é um dos que andam com Jesus? Ele: não. Da última palavra Deus fala que ele praguejou, falou: nem conheço esse homem, nunca nem vi. E quando ele nega Jesus pela 3ª vez, ele olha, e Jesus está olhando para ele. Jesus está olhando para ele falando assim: pois é, meu amigo, eu não falei para você? Aí ele lembrou que Jesus falou para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Agora, versículo 62, que é interessante. O outro versículo, ele tem quase uma frase aqui de 5 linhas. Mas o versículo 62 do capítulo 22 de Lucas, somente tem uma frase com 4 letras, com quatro palavras, dizendo assim: saindo dali, chorou o que, pessoal? Chorou amargamente. Chorou quando Pedro viu aquela situação, quando ele viu que ele tinha negado o Salvador, quando ele olhou para o Salvador e viu: pequei, caí mais uma vez, fui derrotado mais uma vez. Ele saiu dali e chorou amargamente. Choro de amargura. Choro de amargura. Teve um outro que chorou amargamente. Quem já não chorou de amargura? Mas o grande problema não é chorar de amargura. O grande problema é a gente permanecer nesse choro, que é o que nós estamos trabalhando aqui. O perigo não é eu chorar, o perigo é eu permanecer chorando. O perigo não é eu me amargurar, porque todos nós vamos nos amargurar, todos nós vamos irar, todos nós vamos nos decepcionar, todos nós vamos argumentar muitas vezes com Deus. O problema é quando a gente permanece em uma decisão de queda, se sentindo um fracasso, se sentindo um lixo, ao ponto de que a amargura toma conta de mim e eu não consigo mais transferir. Teve um que aconteceu, que a amargura tomou conta dele, foi nesse mesmo período. Foi quem, gente? Foi Judas. Judas era um dos discípulos de Cristo. Judas viu os milagres de Cristo, Judas viu as promessas de Cristo. Judas estava lá quando Jesus falou: olha, um de vocês vão me trair. E Judas foi lá e completou o que ele já estava tramando. A Bíblia fala que o filho da perdição, que o diabo se apoderou dele para que ele fizesse tal ato. E Judas também chorou amargamente, só que Judas fez o contrário. A Bíblia fala que Judas, de remorso, ele foi lá depois arrependido e jogou, quis devolver aquelas 30 moedas de prata, mas o sacerdote falou: não, nós não queremos dinheiro que comprou sangue inocente. E Judas, assim desesperado, pega o quê? Pega aquelas moedas e joga. E aí eles falam o seguinte: olha, esse dinheiro é amaldiçoado, não pode entrar de volta nas ofertas, vai e compra um lugar de enterrar pessoas indigentes. Será que Judas não se arrependeu do que ele fez? Por mais que o próprio Senhor falou, ele é o filho da perdição. E a Bíblia fala que depois Judas se suicida, ao ponto que quando ele rompe, cai do abismo, num abismo que ele estava, num penhasco, rompe-se a corda, as suas entranhas se espalham. Judas não conseguiu conter a amargura. A amargura foi tanto, que ele preferiu tirar a própria vida dele. Pedro chorou amargamente, mas depois ele tomou uma decisão. Judas trouxe a amargura para dentro de si e preferiu tirar a própria vida. Gente, tem gente que nem traiu Jesus e ele está querendo tirar a vida dele. Isso é um pensamento permanente. Ele se sente infeliz, ele se sente tão amargo, ele se sente tão triste, ele se sente tão desanimado, ele sente que algo não tem mais jeito para ele. É ao ponto dele começar a planejar tirar a própria vida. Ninguém aqui chegou a trair a Cristo para querer tirar a própria vida.
Às vezes quer tirar a vida por causa de um casamento que não deu certo, por causa de um emprego que não deu certo, por causa de um propósito que você fez e que você nem se esforçou tanto para que acontecesse, mas agora você está culpando Deus e o mundo e culpando você mesmo. Você pegou a derrota e você abraçou ela junto contigo. E as acusações que temos muitas vezes nos faz entristecer nosso coração, nossa vida, nossa fé ser abalada e até o próprio Deus. Tem uma história, muitos anos atrás, quando eu era líder de jovens, nós tínhamos uma programação de Páscoa, e nessa programação de Páscoa tinha a Gênesis até a Jesus Cristo ser morto, crucificado, ressuscitar o terceiro dia, e a gente fazia aquela festa, amanhecia o dia, começava às 7 da noite, terminava às 6 da manhã. Então tinha o período da traição, e nós reunimos um grande, eu lembro que tinha mais de 120 jovens, nós reunimos aqueles jovens, e foi ali no bairro do Santiago, ali, não, no quilômetro 4, ali em frente àquele, o Maria Mansa, né? Indo ali, né, no Maria Mansa, era em frente às chácaras ali. E aí nós fizemos uma bagunça, porque tinha que soltar fogos, fazer aquela festa, aí aquele monte de gente gritando e tal. Mas teve um momento que era um momento crucial da Santa Ceia. Fizemos lá a Santa Ceia, com pão asmo, tal, com suco de uva, deixamos na escuridão, na penumbra, tochas de fogo envolvidas, tudo em volta, né? Aí veio na época, chamava o pastor Augusto, nós chamamos o pastor, que era o nosso pastor, presidente da igreja, chamamos ele para dar a Santa Ceia e ministrar-lhe a Santa Ceia. Só que estava combinado o seguinte, que a polícia ia vir lá para prender o pastor, entendeu? Já estava tudo combinado, nós combinamos com os irmãos, eram policiais, e aí os irmãos vieram. Então imagina aquela penumbra da noite, uma média mais ou menos de 1h da manhã, a gente reunindo, louvando a Deus, preparando a ceia, o pastor pregando, encosta o carro da polícia e vem o carro da polícia. Na verdade não era o carro da polícia, eles colocaram aquelas lâmpadas, né? E aí aquelas luzes giratórias e tal, e aí veio, mas se olhava de longe era a polícia, estava indo uma penumbra, estava indo uma cerração, entendendo? Uma neblina, e veio o carro da polícia. E aí chega lá, pessoal, polícia, e o policial chegou, gente, silêncio por favor, eu quero saber quem é o responsável por essa baderna aqui. Os vizinhos já ligaram, reclamaram, a gente já tinha feito todo o esquema, né? Tinha soltado fogos e tudo mais. Os vizinhos ligaram, reclamaram, perturbação de sossego. Eu quero saber quem é o responsável por esse negócio aqui. Só que já tinha o irmão, que nós já tínhamos combinado, né? E o irmão ia falar para o policial, esse é o pastor, ele é que é o responsável. Então era o irmão que já tínhamos combinado para ele falar. Só que tinha um rapaz que estava lá e não sabia de nada. O rapaz falou na frente do irmão. Aí o rapaz falou, não, é esse aqui, é o pastor Zé Augusto, é esse aqui. Aí o policial chegou e falou assim, o senhor está preso agora neste momento. O senhor está preso, vem até a delegacia. E o pastor, não, mas eu não tenho. O senhor, por favor, mantenha calado, o senhor tem o direito de ficar calado, tudo que você falar vai ser usado contra você, aquele negócio todo. E já juntou o pastor e já levou, entendendo? E todo mundo ficou paralisado, eu olhando ali, eu era o líder, né? Eu era o líder do evento. Aí eu, gente, calma, gente, foi aquele silêncio total, vamos orar. E aí nisso o policial desceu, os 3 policiais desceram com o pastor, e o carro desceu e foi embora, né? Aí falou, não, pastor, só vai na delegacia, só vai prestar um depoimento e vai sair, gente, não é assim não, tal. Aí eu, gente, é assim também na igreja perseguida, as pessoas eram presas, aí começamos a ilustrar, e aí nós vamos orar agora pelas pessoas que são perseguidas, e vamos orar pelo nosso pastor agora, esse negócio vai dar tudo certo, vai acontecer, gente. E a gente orava, aquele rapaz que cometeu o crime, né, de entregar o pastor, que foi o Judas, né, que foi o Judas acidentalmente, sem saber, gente, aquele rapaz chorava tanto, que urrava, entendeu? Desesperado, né, rolava no chão, assim, Jesus, tem misericórdia. E aí no final da oração, né, eu falei, gente, vamos ficar de pé agora, vai dar tudo certo. Aí o pastor já desceu, que a polícia levou ele até a porteira, aí ele desceu lá na escuridão e veio pelo pomar, e veio subindo e ficou escondido ali no escuro, vendo o que estava acontecendo, né? Aí eu falei assim, gente,
O que mais importante, tudo combinado com ele, que nós temos que ser firmes, diante da perseguição, diante da luta, temos que ser firmes, não podemos negar Jesus, não podemos não sei o quê, porque assim, aí quando eu falei assim, aí o pastor saiu da escuridão e gritou assim, assim também era no tempo da igreja perseguida, como assim hoje, aí todo mundo, o pastor está aí, tá. Aí todo mundo se alegrou que ela foi aquela festa. Esse rapazinho chorava e abraçava o pastor, chorava, foi difícil consolar ele, entendendo? Porque ele ficou impactado com aquilo ali, que ele tinha, entre aspas, né, entregado o pastor dele, né, para o pastor dele ser preso. O coração de Judas pode ter passado todo tipo de coisa, mas tinha que se cumprir, alguém faria isso. Tem gente tentando se matar, pensando em se matar, pensando em desistir, por coisa muito inferior a isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena a gente colecionar nossas derrotas e não parar para perceber o que Deus tem para nós? Esse próprio Pedro, que eu queria falar para você agora, ele mostra para nós que muitas vezes essas batalhas perdidas não significam que a gente está derrotado, pessoal. Perder uma batalha não é perder a guerra. Muitas vezes perder uma batalha, sofrer uma derrota, é porque a gente não se preparou realmente, é porque nós não se programamos realmente. Quando somos derrotados em algo, temos que saber onde que erramos, como podemos fazer para melhorar. É isso que vai fazer a diferença para nós. Onde é que você caiu? O que você pode fazer para melhorar? Ou o que você não fez? O que você negligenciou ao ponto de chegar onde chegou? Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro teve uma experiência com Deus. Esse mesmo homem que negou Jesus 3 vezes, esse mesmo homem que chorou amargamente, esse homem entendeu um propósito que Deus tem para nós e para você. Porque tem um problema, gente. As pessoas reagem de 2 maneiras quando perdem uma batalha. Ou elas desistem, ou elas pedem revanche. Quando você luta, ou você desiste, ou você fala, não, agora eu vou batalhar, eu vou pedir uma revanche. Quando a gente perde, a gente tem que pedir um retorno. Não, eu quero uma revanche. Deus nunca desiste de alguém que falhou ou fracassou, gente. São elas mesmas que desistem. Deus nunca desistiu de você, é você que continua desistindo. Deus não desiste de você. Não desista de você mesmo. É isso que Deus tem para nós. O maior problema do homem não é quando o homem cai e peca. O maior problema do homem, a maior tristeza do coração de Deus é quando o homem não se arrepende. Precisamos de arrependimento. Porque cair nós vamos cair. Falhar nós vamos falhar. Errar nós vamos falhar. E Satanás sempre vai tentar nos convencer que a gente não tem solução. Que eu e você não temos solução. Mas fala comigo, para Deus nada é impossível. Amém? O apóstolo Pedro foi um grande. O Pedro, ele teve uma história interessante. Ele foi o único cara que negou Jesus e que tem uma história de derrota, de falar demais. Pedro falava demais, Pedro era inconveniente. Pedro colocava muitas vezes a carroça na frente dos bois, sim. Mas ele foi alguém que passou, vivia nos altos e baixos. Ele brigou com João, discutiu com João, depois mais para frente ele discutiu com Paulo, com Barnabé, teve que entrar no meio. É difícil a situação de Pedro. Tinha uma personalidade forte, sim, mas era um homem pronto a reconhecer, por causa das experiências que ele teve. Olha que interessante, foi tanta pisada de bola que Pedro teve, né? Foi tanta mancada, tanta falha, né? Mas tudo isso trouxe para ele um perfil para ele continuar. Ele não foi um colecionador de fracassos, mesmo tendo errado muito. Quer ver um interessante? Por isso que eu creio no motivo assim, de Pedro ter vivido essas experiências assim, únicas e poderosas. A primeira coisa que ele teve, uma experiência interessante. Primeiro, quem dos discípulos, nem João, que foi o discípulo amado, quem dos discípulos andou sobre as águas? Quem andou sobre as águas? Somente Pedro. Pedro, Jesus falou, vem meu filho, ele foi. Caiu no meio do caminho? Caiu. Afundou, mas foi o único que teve coragem, os outros não tiveram. Ele falou assim, Senhor, se é tu mesmo, me chamas que eu vou ali. Tá? Quem é
que depois, quando aconteceu isso, a Bíblia fala depois do projeto de Atos, do processo de Atos, a sombra de Pedro projetada sobre as pessoas, curava as pessoas. Peças de roupa ou lenços que passavam no suor de Pedro, curavam as pessoas. Ele teve a experiência da pesca maravilhosa 2 vezes, a primeira quando chamou, a segunda quando Cristo ressuscitou, e ele saiu, pulou na água, e foi encontrar o mestre. Ele falou assim: é o Senhor, eu sei que Ele está ali. Para Jesus confrontar ele: me amas, Pedro? 3 vezes. Pedro se tornou o primeiro líder da igreja. Jesus falou assim: olha, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Pedro foi o primeiro pregador a ganhar multidões. Você sabia disso? Lá em Atos, quando ele prega, a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquela noite. E tudo foi Pedro, esse homem que negou Jesus, esse homem que chorou amargamente, esse homem que falava muitas vezes coisa com coisa, se metia em confusão. Esse homem que até quando Jesus foi preso lá, foi ele, nervosinho, pegou uma faca, cortou a orelha do assistente do sacerdote, Malco. O tanto de mau comportamento e de derrota que Pedro teve, ao mesmo tempo, trouxe para ele uma história de vitória. Por quê? Porque ele não colecionou as derrotas. Ele não permitiu com que a derrota o afastasse totalmente da esperança e daquele que ele tinha para trazer para nós. Outra coisa que Pedro fez, quando a situação ficou difícil, o próprio Jesus pega Pedro e faz uma coisa com ele. Fala: você não quer ir embora? O próprio Jesus mandou ele embora. Você não quer ir embora, Pedro? Você não está contente? Vai embora, camarada. Aí ele olha para Jesus e fala assim: para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Se só tu tens a vida eterna. Pedro foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Senhor, que Ele era o Messias. Ele foi o único que falou: olha, não tem para onde ir, Senhor. Só tu tens palavra de vida eterna. Dá o tom aí. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti. Aleluia, Jesus. Eu nunca vou me saciar. Essa foi a palavra de Pedro. Para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não colecione sua derrota. Não deixe que a derrota que você teve te impeça de você levantar a cabeça, olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e ser um agente transformador na sua vida. Porque você só perdeu a guerra, mas você não perdeu a batalha. E você tem um general ao seu lado, e esse general é Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Não há outro caminho, não há outra maneira. Pedro trouxe algo especial. Nas últimas partes, ele trouxe uma lição de vida para nós que apresenta quando a gente erra, quando a gente fracassa. Muitas vezes é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está nos forjando uma liderança maior. Mas o mais importante, coloca para nós aí, finalizando. Eu creio assim, ser esse o motivo de Pedro ter vivido algumas experiências únicas e poderosas em suas vidas. Vamos lá?
Primeiro, andou sobre as águas, sua sombra projetada sobre os doentes foram curados. Próximo. E a experiência da pesca milagrosa com a transfiguração de Jesus no Monte das Oliveiras. Mas, fecha para nós. Creio ser esse o motivo de Pedro ter vivido algumas experiências poderosas. Fique de pé, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. E Ele é o Deus que disse para Pedro: o maior perigo do fracasso é você se acostumar com ele. Não se acostume com os seus fracassos. Porque Jesus Cristo olha para Pedro e fala: eis que eu te chamei, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. Nessa noite Deus está falando para ti. Não foi você que escolheu a Ele, Ele te escolheu. Jesus te escolheu para estar aqui nessa noite. Jesus te escolheu aqui para você levantar a sua cabeça. Jesus te escolheu aqui para você parar de colecionar derrotas, parar de achar que a derrota é o fim. A derrota não é o fim. A derrota muitas vezes é o começo de algo novo que Deus tem para ti. A derrota muitas vezes pode ser um livramento que Deus está trazendo para você, reescrevendo a sua história. Independente da situação e da derrota, você não perdeu a guerra. A gente só perde a guerra quando o soldado tira a própria vida. O soldado suicida. Que honra tem o soldado suicida? Quando ele foge da guerra, quando ele se autocomisera. O que Deus tem para você nessa noite? O que Deus tem para a sua vida nessa noite? Feche seus olhos neste momento. Qual é a derrota, qual é a luta que você tem feito, que tem te tirado a paz, tem tirado o seu sono, e você precisa de uma experiência nova com Deus? O que é que tem te tirado a tua paz? Eu não quero saber o que tem tirado a tua paz. Eu quero mostrar para você o que pode devolver a tua paz. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A resposta para a sua vida. Jesus Cristo. A resposta para as suas dúvidas. Jesus Cristo. A solução para você. Creia nisso. Aleluia, Jesus. Teu sangue. Vamos adorar o Senhor, preparando nosso coração para a Santa Ceia. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Pela minha